Oi, gente, boa noite. Como é que vocês estão? Estão se cuidando? Estão ficando em casa? Estão conseguindo manter o distanciamento? Como vocês estão lidando com esse momento? Responde aqui para mim. Quero muito saber como é que cada um e cada uma de vocês estão lidando com esse momento que tá difícil para a maioria de nós, né? Seja quem está sem receber, sem ganhar, seja quem está sem o auxílio, seja também, né, quem está trabalhando de casa, tendo que dobrar várias rotinas. Deixa aqui nos comentários como é que você está. Eu gostaria muito de saber. Há pouco tempo, né, como vocês sabem, a pandemia recentemente completou um ano. Nesse meio tempo, muita coisa aconteceu. Nesse meio tempo de um ano de pandemia, muita gente, infelizmente, foi embora por falta de políticas públicas, em consequência também da disseminação natural do vírus, mas principalmente pela negligência em se adotar medidas que pudessem ajudar a controlar o vírus. E não é à toa, né, que a gente atravessou uma primeira onda muito longa, diferente de outros países do mundo, e estamos tendo uma segunda onda cruel, muito pior do que a primeira e em todo o Brasil, diferente do que tinha acontecido na vez anterior. E hoje sai uma carta do PIB do Brasil, uma carta assinada pelos principais banqueiros, os principais donos de banco, pelos principais economistas do Brasil, pelos principais donos de empresa, mais de 500 assinaturas de gente relevante. O PIB do Brasil se manifestou hoje cobrando responsabilidade do presidente. O problema, a carta em si, ela está correta em tudo que aponta que precisa ser feito, o respeito à comprovação científica na hora de se pensar em tratamento, a necessidade de se acelerar ao máximo a vacinação da população, a necessidade de medidas coordenadas entre entes municipais, federais, estaduais para distanciamento e eventual fechamento de cidades ou de atividades. Tudo isso está muito correto. O problema é que essa carta chega muito tarde. Não é à toa que o Bolsonaro deu de ombros para ela. Fez que não era com ele. Não, se você não viu, ele deu uma entrevista hoje à tarde, lá um pronunciamento em que ele desdenhou, junto com alguns empresários, dessa carta. Ele desdenha porque essa carta chega muito tarde. Apesar de correta, ela é covarde porque não aponta responsável. Não diz, o ministro da Saúde precisa fazer isso, ou precisa ter responsabilidade. Não cita o nome do Bolsonaro. Apesar da carta ser entregue na Câmara, no Senado, no Supremo e para o ministro da Economia, a carta do PIB do Brasil, dos principais investidores, dos donos do dinheiro do Brasil, não cita o nome de ninguém. Esse tipo de conversa, vamos e convenhamos, a essa altura do campeonato, com quase 300 mil vidas perdidas no país, esse não me toques de não colocar o nome do presidente, não colocar um responsável ali para cobrar, simplesmente significa covardia. Covardia por um lado e também uma tentativa de justificar por outro. Por que eu digo isso? Porque na minha leitura, aquela carta significa me ajuda a te ajudar, presidente. É que ele não entendeu isso porque ele é incapaz de entender gestos políticos. Mas na prática é isso, porque esse grande setor apoiou a sua candidatura em 2018. A grande maioria desse setor apoiou a sua candidatura em 2018. E essa manifestação tardia, não sei se é por isso, mas é importante a gente registrar, ela acontece justamente no momento em que justamente esses que são os donos do dinheiro, os donos do PIB, o Alberto Setúbal, o dono do Itaú, os donos das grandes empresas do Brasil que estão assinando essa carta, aonde esses caras recorrem se tiver algum problema? É o Sírio-Libanês, é o Albert Einstein,
E mesmo nesses locais, não tem leito de UTI. Mesmo para quem tem muito dinheiro no Brasil, não tem leito de UTI disponível nesse momento, não está fácil. O colapso, a situação está trágica em todo o país. Então, eu não quero dizer que foi por medo, né, saber que o seu individual não está garantido que esses caras assinaram essa carta, mas no mínimo essa carta é covarde e num momento muito depois do que deveria ter sido feita. Se fosse por preocupação com a economia e preocupação com o povo brasileiro, com salvar a vida das pessoas, essa carta tinha que ter saído pelo menos 6 meses atrás. Então é importante, sim, é importante essa pressão no governo para que o presidente tome tento, comece a ter uma postura de gente, se comporte como gente, use máscara, respeite o distanciamento social, cumpra os protocolos da saúde que estão comprovados, pare de falar bobagem. É importante, mas ele não vai parar, porque essa carta, apesar de significar muito do ponto de vista político, chega muito atrasada e perdeu toda a legitimidade. É importante a gente fazer esse recorte para não cair no engodo que está sendo distribuído aí por muitos veículos de imprensa de que banqueiros, grandes empresários estão preocupados com o futuro do Brasil, com a nossa saúde, e é só isso que está por trás dessa carta. Não tem mais. A gente precisa fazer esse recorte e lembrar que essa galera tem responsabilidade e há um bom tempo e já deveria ter se manifestado muito tempo atrás. Boa noite, uma boa semana, fiquem bem, se cuidem e deixa aqui nos comentários como é que vocês estão, como vocês estão enfrentando esse momento. Um abraço, pessoal, valeu!